Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês duas histórias envolvendo duas estrelas internacionais. Um é o ator Keanu Reeves e o outro é o cantor Sting. São histórias bem emocionantes mesmo. A gente vai falar brevemente sobre a vida deles primeiro, para depois chegar na parte sobrenatural do vídeo. E eu espero, é claro, que vocês gostem dessas histórias, gente. Se gostar, por favor, deixa o like, não esquece, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e, por favor, maratonem as nossas playlists, porque nós temos mais de 200 vídeos. Vocês me pedem histórias aqui que já foram feitas há bastante tempo, tá? E já tá lá só esperando para vocês assistirem. Gostam de castelos assombrados e nem tão assombrados assim? Então, por favor, conheçam também o nosso outro canal no YouTube chamado Castelos do Tempo. Lá tem alguns vídeos que estão aqui no Mistérios, mas também tem outros que nós não colocamos aqui, tá bom? Agora, recado dado, vamos logo para o vídeo. Vlad, solta a vinheta. Primeiramente, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Keanu Reeves e depois a gente vai chegar na parte sobrenatural que envolve a vida dele, e depois dessa história a gente vai chegar na parte que envolve o cantor Sting. Nascido em 2 de setembro de 1969 em Beirute, no Líbano, Keanu Reeves é filho de Patricia Taylor, uma figurinista, e também Samuel Nolan Reeves Jr., um geólogo que abandonou a família ainda na primeira infância do Keanu Reeves, quando ele tinha apenas cerca de 3 anos de idade. O Keanu ele viveu no Líbano até os 5 anos e após essa idade ele se mudou com a mãe dele e a irmã também, que ele tem uma irmã, para Nova York em 1969 e depois ele foi para o Canadá, aonde ele conseguiu também a cidadania canadense. Na adolescência, Keanu Reeves gostava muito de jogar hóquei e também foi nesse período que ele se interessou por artes cênicas, principalmente pelo teatro. Ele fez algumas aulas e se deu muito bem, apesar de um problema que ele tinha, e eu acredito que ainda tem, que é a dislexia, ou seja, ele tinha muita dificuldade na leitura, mas mesmo assim ele conseguia decorar muito bem os textos e se tornou um dos melhores atores de Hollywood, pelo menos na minha opinião. Aos 19 anos, ele conseguiu o seu primeiro papel teatral, isso em 1984. 2 anos depois, então, ele se mudou para Los Angeles, Califórnia, e ingressou em Hollywood. Lá ele obteve um papel no filme chamado Juventude Assassina e ele se destacou também na indústria cinematográfica, sendo convidado para participar de várias produções voltadas a adolescentes. Eram produções de filmes bastante voltados para a adolescência, mas era um público geral que começou a gostar bastante desse ator, principalmente na década de 1980 e também na década de 1990. Keanu também ganhou um grande destaque por atuar em um filme chamado Ligações Perigosas, lançado em 1988. E nos anos 90 ele ficou muito conhecido também por um filme que marcou bastante a carreira dele, chamado Velocidade Máxima, onde ele atuou também com a Sandra Bullock. Em 1992, ele foi considerado um grande ator realmente por ele ter feito um filme bastante polêmico chamado Drácula de Bram Stoker. Eu confesso que vi esse filme, achei um filme bastante interessante mesmo, assim como o livro também é. Nós temos alguns vídeos falando também sobre o Castelo de Bram e sobre Vlad Tepes, mas isso lá no nosso outro canal, Castelos do Tempo. Então, se você se interessa por histórias de vampiro e castelos envolvendo eles também, por favor, vejam esses vídeos lá. Eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo de hoje. Keanu Reeves fez muitos filmes de sucesso, entre eles Constantine, A Casa do Lago, um filme muito bonito, onde ele também contracenou com a Sandra Bullock. Ele participou da famosa trilogia de Matrix e ele também fez um filme muito bonito chamado Doce Novembro e um também bastante polêmico chamado O Advogado do Diabo, mas é claro que esses são apenas alguns dos muitos filmes que esse astro fez. It's personal. Em 1998, Keanu Reeves começou a se relacionar com a também atriz Jennifer Simon.
Ela acabou engravidando dele em 1999, mas infelizmente ela perdeu o bebê no 8º mês de gestação. Era uma menina, ela nunca se recuperou dessa perda, ela chegou a ser internada algumas vezes em algumas clínicas de reabilitação psiquiátrica. O relacionamento deles, é claro, que foi pro buraco porque ela estava muito ruim, ela não se conformava com aquela perda, mas o Keanu Reeves nunca a abandonou. Eles deram um tempo no relacionamento deles, mas há quem garanta que ele nunca deixou de gostar dela, e no ano de 2001 eles então resolveram reatar esse relacionamento, mas infelizmente ele sofreu uma segunda perda justamente nesse ano. Infelizmente, Jennifer Syme faleceu muito jovem, aos 28 anos de idade, em um grave acidente de carro justamente no ano de 2001, e até onde se sabe, o Keanu Reeves ele não teve outros filhos. Bom, gente, nós falamos um pouquinho a respeito da vida, da carreira, da vida pessoal dele. Foi um breve resumo, é claro, porque se for para falar sobre a biografia dele, o vídeo vai ficar muito extenso e o nosso foco é o sobrenatural. Mas para quem está chegando agora aqui no canal, gente, o nosso lema é esse. Primeiro a gente conta a história de vida da pessoa, do lugar, enfim, para depois chegar na parte sobrenatural da história. É justamente nessa parte que nós chegamos agora. Eu espero que vocês gostem e novamente eu peço o like de vocês porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Keanu Reeves revelou através de algumas entrevistas que ele concedeu ao longo dos anos que ele teve uma experiência sobrenatural durante a infância dele. Ele acredita realmente ter visto um fantasma enquanto estava sob os cuidados de sua babá. Em 2014, em uma participação no talk show do apresentador Jimmy Kimmel, Keanu Reeves descreveu uma situação que o deixou bastante assustado. Quando ele tinha cerca de 7 anos de idade, ele disse que nunca esqueceu aquela situação, que ele não entrou em maiores detalhes com essa babá, que os dois nunca tocaram no assunto, mas que ele sabe que ela realmente viu aquilo que deixou ele tão assustado, e ela também ficou bem assustada, segundo o que ele lembra da história. Quanto a isso, Keanu Reeves disse o seguinte, abre aspas, Renata, nossa babá, estava no quarto. Minha irmã estava dormindo e eu estava por ali. Tinha uma porta e do nada uma jaqueta entrou voando por essa porta. Ela estava vazia, não tinha um corpo, não tinha pernas, só estava lá. Então desapareceu. Eu era uma criancinha e pensei, ok, isso é interessante. E olhei para a babá e ela estava fazendo uma cara de muito assustada. Fecha aspas. Ou seja, gente, ele viu uma jaqueta passando pela porta que dava no corredor. Segundo ele, essa jaqueta estava vazia. Mas hoje ele também acredita que provavelmente era alguma força espiritual que estava lá. O Keanu Reeves, ele demonstra ter uma sensibilidade muito grande também com algumas coisas. Ele é considerado uma pessoa muito generosa também. E algumas pessoas que são bastante ligadas a ele dizem que ele tem algo de diferente, que ele tem uma sensibilidade, que ele é uma pessoa bastante sensitiva também, mas que ele não gosta muito de falar sobre esse assunto. Uma das vezes que Keanu comentou experiências sobrenaturais em entrevistas foi no ano de 2023. Ele fez uma revelação durante uma sessão de perguntas e respostas organizada em colaboração com uma rede social chamada Reddit, eu acho que é assim que se pronuncia, e também com a Lionsgate. Nessa ocasião, um internauta perguntou para ele se ele realmente já tinha presenciado algo sobrenatural, e ele disse o seguinte quanto a isso, e eu vou ler as palavras dele para vocês. Abre aspas. Sim, quando eu era criança, estava sentado em uma sala, também na presença da minha babá, e pensei ter visto um fantasma na porta. Eu olhei para a minha babá e ela parecia muito assustada. Eu não sabia o que diabos estava acontecendo. Fecha aspas. Algumas fontes falam que essa declaração que ele deu em 2023, na verdade, foi um complemento daquele primeiro relato que eu contei para vocês. Mas eu acredito que talvez tenham sido duas situações distintas, porque geralmente ele conta separadamente. Ele fala de um episódio e depois ele fala de outro. Mas algumas fontes acabam misturando um pouco o assunto, então eu não tenho total certeza se é um complemento do primeiro relato ou não. Mas se você souber de alguma coisa, deixa aqui para mim no comentário.
Bom, gente, falamos então sobre a situação envolvendo o sobrenatural do Keanu Reeves, que eu confesso que fiquei bastante interessada. Aquela parte da jaqueta ali, eu confesso que foi bem assustadora mesmo. E agora a gente vai falar sobre o Sting. Gordon Matthew Thomas Summer nasceu em 2 de outubro de 1951 e é mais conhecido pelo seu nome artístico, Sting. Ele é filho de Ernest Summer e de Audrey Cowell. Infelizmente, Sting perdeu os pais no mesmo ano, em 1987. Ambos faleceram de câncer e isso deixou um trauma muito grande na vida dele. Os pais do Sting, eles faleceram bastante jovens ainda, né, com 61 anos de idade, o pai, e a mãe dele com apenas 56 anos. E depois disso, além dele ter ficado totalmente devastado junto com os outros irmãos que ele tem, ele também criou uma certa paranoia. Ele achava que ele poderia adquirir a mesma doença e ele tinha muito medo. Ele estava direto em médicos, marcando consultas, fazendo vários tipos de exame, mas nada era comprovado. Mas mesmo assim ele sempre pedia repetição desses exames porque ele achava que aquilo poderia acontecer com ele e ele queria muito viver. Então, com o tempo, com alguns tratamentos psicológicos também, ele conseguiu vencer tudo isso. O Sting, ele tinha uma relação boa com os pais, porém o pai dele era uma pessoa considerada bastante rígida e ele nunca aprovou a carreira do filho. Só que algumas horas antes do falecimento dele, ele fez uma grande revelação para o filho, dizendo que ele tinha bastante orgulho dele e que ele sabia tocar muito bem os instrumentos, que ele tinha usado as mãos dele de uma forma muito boa, diferente do que ele tinha feito com a própria vida. Então dá para ver que nos momentos finais ele também teve esse contato um pouco mais direto com o pai dele, e ali o pai então revelou para ele todo o orgulho que ele sentia pelo grande cantor e também compositor que ele é. Antes da carreira solo, o Sting ele foi o principal compositor, cantor e também baixista da banda de rock chamada The Police, ou The Police, tá? Fiquei um pouco na dúvida quanto à pronúncia. Ele vendeu ao longo da carreira dele mais de 200 milhões de discos e ele recebeu 16 prêmios Grammys pelo seu trabalho. O Sting ele teve muitos sucessos musicais, eu não vou poder deixar aqui para vocês todas as músicas que fez grande sucesso, mas uma delas estourou realmente internacional e aqui no Brasil ela fez muito sucesso porque ela foi tema de uma novela que também teve bastante audiência ali entre os anos 1999 e 2000, que foi a novela O Clone. Então ele cantava uma música chamada Desert Rose, onde ele fez uma participação com um cantor, se eu não me engano, árabe, chamado Sheb Mami. É uma música muito bonita, eu confesso que eu escuto várias vezes por dia e eu acho a tradução dessa música muito, muito bonita mesmo. Então com essa música ele realmente ganhou ainda mais fama e muito mais dinheiro. Sting foi casado 2 vezes, a primeira esposa dele se chama Frances Tomelt, ele foi casado com ela do período de 1976 a 1984, e após então ele terminar o relacionamento, eles terminarem o relacionamento, em 1992 ele se envolveu com uma mulher chamada Trude Styler, e com ela ele permanece até os dias de hoje. Desses casamentos ele teve no total 6 filhos. Bom, gente, falei um pouquinho sobre o Sting, poderia ter falado mais, ele tem fatos muito interessantes da vida dele, talvez a gente até possa fazer um vídeo 2, porque ele tem muita história de vida aí para contar, tá? O Keanu Reeves também, é claro, mas eu confesso que gostando particularmente das músicas do Sting, não imaginava que ele tinha tido uma vida tão complexa assim. Então nós contamos um pouquinho sobre a vida dele, tá? E agora a gente chegou na parte sobrenatural que envolve a trajetória desse astro. Em 2003, Sting contou ter visto o espectro de uma mulher, observado também objetos levitando e escutado vozes misteriosas enquanto ele morava com a sua esposa Trude Styler em uma antiga casa. Na verdade, gente, essa antiga casa ainda pertence a ele e é o local preferido dele porque ele também construiu o estúdio de gravação, o estúdio de ensaio que ele tem lá. É uma casa que precisou de muitas reformas, mas ela é simplesmente apaixonante. Como ela é muito antiga, ela data do século XVI, muitas histórias fantasmagóricas realmente envolvem aquele local, e a descoberta também de um cadáver muito antigo também faz parte dessa história. Não sai daí, que é muito interessante mesmo. Sting comentou que uma certa noite, alguns anos atrás,
Ele acordou exatamente às 3 horas da madrugada e ele viu um fantasma de uma mulher. Era uma mãe segurando um bebê no canto do seu quarto. Quanto a esse fato, o Sting disse o seguinte em algumas entrevistas, e eu vou ler aqui para vocês exatamente o que ele falou. Abre aspas. Eu nunca acreditei em fantasmas, até eu ver um. Eu vi um fantasma com meus próprios olhos. Eu estava dormindo numa velha casa em que vivo, e acordei às 3 horas da manhã. Me sentei na cama e vi Trudy parada num canto com uma criança no colo, nosso filho em seus braços, e ela estava olhando para mim. Eu pensei, por que ela está parada ali olhando para mim? Mas quando olhei para o lado, eu vi que Trudy estava deitada, e então senti um terrível arrepio. Ela acordou e também viu a mulher com o bebê no canto do nosso quarto. Muitas coisas aconteciam naquela casa. Muitos objetos voavam, vozes e coisas estranhas. Quando você vive em casas antigas, acaba captando as energias do lugar. Intelectualmente, eu não acredito nisso, mas eu vivenciei isso. Fecha aspas. Ou seja, ele não acredita, mas ele viu. Então, o que ele viu? Né? Então, como ele mesmo falou, são casas muito antigas e essa casa onde ele mora com a esposa dele se chama Lake House. A esposa dele bateu o pé, porque queria comprar essa casa. Ele, a princípio, não tinha muita vontade porque ele sabia que teria que desembolsar um bom valor para poder reformar, porque muitos aposentos já estavam totalmente inabitáveis, como eu falei para vocês. É uma mansão do século XVI, então era realmente um lugar muito antigo, muitos móveis daquela época ainda estavam preservados lá dentro, e mesmo aqueles que não estavam tão preservados, a esposa dele resolveu deixar lá. Então é uma casa muito grande, tem cômodos que eles praticamente também nem visitam, então ela preferiu deixar esses objetos antigos nessa parte da casa, e para alguns médiums está aí também o motivo de muitas coisas sobrenaturais acontecerem por lá, porque são muitas memórias, são muitos espíritos que, segundo alguns sensitivos, ainda não conseguiram se desligar daquela casa. O que eu vou contar para vocês agora é algo muito interessante e para muitos médiums, pesquisadores paranormais, faz todo sentido também para que esse local atraia não somente um espírito, mas muitos outros. E isso porque no terreno dessa casa foi descoberto durante a reforma do jardim um corpo de uma mulher de aproximadamente 19 anos, que depois os arqueólogos também foram lá, o Sting pediu para a polícia ir lá também porque ele não queria ter problemas de ser acusado de alguma coisa, mas foi descoberto que o corpo daquela jovem era referente a uma mulher que viveu no ano 400 depois de Cristo, ou seja, era um cadáver já muito antigo, e provavelmente ela teria perdido a vida de uma forma ritualística, ou seja, alguém fez aquilo com ela. Eu não vou poder descrever aqui em detalhes, porque senão o YouTube com certeza vai censurar esse vídeo, mas a única coisa que eu posso dizer para vocês é que ela estava com o rosto virado para a lama, estava virada para o norte e as mãos dela estavam viradas para trás, tá? Outros detalhes eu não vou poder contar. Então tudo isso indica que ela sim fez parte de algum tipo de ritual, ou que ela tenha feito alguma coisa muito grave que tenha ofendido o clã a qual ela pertencia. Muita gente acredita, e eu vou dar minha opinião, eu não duvido, que essa mulher que ele viu no quarto embalando um bebê, ele disse que era uma mulher jovem, possa ter sido sim essa moça, e talvez ela tenha engravidado, vai saber, isso foi uma vergonha para a família, e ela recebeu esse tipo de punição. Talvez a verdade a gente nunca vai saber, mas alguns médiums também acreditam nessa hipótese. Inclusive o Sting mandou fazer uma espécie de mausoléu para ela, ele pediu permissão ali para o museu, acredito que é para o museu que ele deve ter pedido essa permissão para recuperar esses restos mortais, para que ele prestasse então a essa jovem uma singela homenagem. Ele fez ali uma espécie de um laguinho, aonde ele então fez uma cerimônia religiosa também, e ali ela está descansando, e que não tem problema nenhum em ter esse corpo enterrado no quintal da casa deles.
Tanto o Sting quanto a esposa dele são considerados pessoas com coração muito grande, então muita gente também achou muito bonita essa atitude dele de prestar essa homenagem. Ele não fala muito sobre esse assunto porque ele respeita bastante a situação que envolveu aquela jovem, porque ele se pergunta o que de tão grave uma menina de 18 para 19 anos pode ter feito para ter merecido um final como ela teve, porque foi algo muito macabro realmente, assim, para ler os detalhes foi até bem difícil de imaginar o que ela passou. Então talvez toda essa carga também de energias negativas, energias também envolvendo rituais, né, que envolviam pessoas também, isso tudo pode ter gerado também um campo de energia onde atrai outros espíritos. Então o Sting fala que a esposa dele também já mencionou que em alguns cantos da casa ela consegue escutar passos de pessoas que não estão lá, pelo menos não visíveis, sons, portas batendo, mas mesmo assim o encantamento pela propriedade é tão grande que eles aprenderam a conviver lá. Eles não ficam sempre lá, eles têm outras propriedades em outros países também. Ela geralmente acompanha ele nas turnês que ele faz, mas quando eles estão ali de férias, digamos assim, é para lá que eles realmente vão, e sempre que eles vão, eles comentam que alguma coisa estranha realmente acontece. Então são mistérios do tempo, talvez um dia a gente vai descobrir muita coisa, porque há muitos mistérios entre o céu e a terra, tá bom, gente? Essa foi a nossa história de hoje, né? 2 histórias em um único vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar. Se possível também se tornem membros do nosso grupo de WhatsApp, porque por lá você será notificado por nós quando sai vídeo novo. Um detalhe também, gente, a respeito desse grupo, tá? Muitas pessoas entram e acabam saindo porque acham que vão ter algum tipo de interação a mais. No momento, nós não temos essa disponibilidade, estamos pensando em alguma coisa. Só que nesse momento, esse grupo ele é somente para avisar quando sai vídeo novo. No momento, não tem outra interação mesmo, tá bom? Eu vou pedir também que vocês nos sigam pelo Facebook, nós não temos mais Instagram. Talvez a conta ainda esteja lá, mas ela simplesmente está inacessível. A gente tentou contato com o suporte do Instagram, mas a gente não teve ajuda, né? Não conseguimos recuperar mais essa conta, tá bom? Então, só temos aqui o YouTube mesmo, o grupo de WhatsApp e a nossa página no Facebook. Fora isso, não é da nossa parte, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau. Ha ha ha!